Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos à nossa aula de catecismo. Hoje é a terceira aula de catecismo. Se você não me acompanhou, pode ver aqui no nosso canal do YouTube, aula número 1 e aula número 2. E se você está começando agora, está me conhecendo agora, já lhe convido a me seguir para que você possa acompanhar todo esse curso de catecismo que eu vou dar aqui no YouTube para vocês. Então, nas aulas anteriores eu falei sobre a importância da gente aprender o catecismo da Igreja Católica, sobre para nós, a importância fundamental, vital, inclusive para a nossa própria salvação, a importância de aprender e a importância também de transmitir as verdades da fé. Mas hoje eu queria falar sobre a transmissão, a revelação das verdades da fé. Quais são, na verdade, as coisas essenciais que eu preciso aprender? O que é fundamental que todo cristão católico precisa aprender? Segundo o catecismo, existem 4 coisas fundamentais, 4 pontos fundamentais para a nossa fé católica, que nós precisamos saber na sã doutrina. A primeira delas é o credo. O que é o credo? São os artigos da fé, o resumo da nossa fé católica. Segunda coisa é o Pai Nosso. E quando eu falo aqui o Pai Nosso, estou falando da oração de modo geral. Porém, o Pai Nosso é a oração perfeita. Jesus nos ensinou tudo aquilo que nós devemos esperar de Deus e tudo aquilo que nós devemos pedir a Deus. As coisas essenciais que nós devemos esperar e que nós devemos pedir a Deus. Terceira coisa são os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. O que é que Deus nos ordena? Isso é muito importante. E a quarta coisa são os sacramentos. Então vamos analisar rapidamente cada uma dessas 4 coisas que eu falei. Vamos lá. O que é que nos ensina o credo, né? O credo nos ensina os principais artigos da nossa fé. Não é que tudo que nós cremos está ali no credo, mas o credo é um resumo. E a igreja desde o início, desde os seus primeiros séculos, a guisa de catequese para formar o povo, a igreja resumiu os pontos principais da nossa fé, de forma que a gente pudesse professar até de cor, até a memória. Existem vários credos, existiram na igreja vários credos, várias profissões de fé. Mas a que chegou até nós, mais famosa, foi o símbolo dos apóstolos, que é esse que normalmente se reza nas missas: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o outro que é o símbolo niceno-constantinopolitano. O que é o símbolo niceno-constantinopolitano? É o credo que foi elaborado em 2 concílios principais da Santa Igreja, 2 grandes concílios, o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla. Então ali vários dogmas foram fixados, várias dúvidas foram dirimidas e os padres conciliares resumiram toda a fé neste credo. Então, às vezes, na missa, não sei se você percebeu, a gente reza o credo niceno-constantinopolitano. Esse é o credo que é rezado na missa tradicional, ou o outro credo, que é o símbolo dos apóstolos, que normalmente é rezado na missa nova. Então vamos lá, a gente vai falar sobre cada um desses 12 artigos do credo, tá bom? O que é que nos ensina? Como eu falei, o Pai Nosso ensina aquilo que nós devemos esperar de Deus e tudo que nós devemos lhe pedir. Então, se eu quiser saber qual é a oração perfeita e qual é o modelo de toda a oração, é a oração que Jesus nos ensinou. O que é que nos ensina os mandamentos? Os mandamentos nos ensinam, vai dizer São Pio X, tudo o que devemos fazer para agradar a Deus, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Então, quais são as 2 coisas que Jesus falou que resumem os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então veja que é essencial eu saber aquilo que eu devo crer e não posso não crer, senão eu não sou católico. Como me relacionar com Deus, que é a oração, o que eu devo pedir a Deus, o que eu devo esperar de Deus, o que eu devo pedir a Deus. E como agir conforme a minha fé.
Olha, isso é muito importante, eu queria que você prestasse atenção. Por quê? Porque eu vivo conforme eu creio. Anota isso aí, porque isso que eu falei é muito importante. Eu vivo conforme eu creio. Ou seja, se eu tenho fé, se a minha fé é profunda, eu vou procurar ser coerente com esta fé, obedecendo a Deus. Então a minha vida, os meus atos, as minhas atitudes, a minha maneira de viver, ela vai refletir esta fé que eu tenho. Então os mandamentos estão intimamente ligados com o credo, com aquilo que eu acredito. De forma que, se existe uma crise de fé no mundo, se existe uma perda da fé, automaticamente existe também uma crise moral. Então, quando a gente vê no mundo, você já observou que no mundo, hoje em dia, e cada vez mais, há perversão, as pessoas estão se afastando de Deus, estão indo para o mal, então a gente vê a abundância do pecado, inclusive a promoção do pecado, né? Existe uma promoção do pecado, né? Assim, o politicamente correto. Então, cada vez mais aumenta a iniquidade, né? A maldade do coração dos homens. Por quê? Porque existe uma perda de fé. Então, se há uma fé profunda, há também uma moral coerente, há um caminho para a santidade. Mas quando eu começo a perder a fé, eu começo também a relaxar no meu comportamento. Isso está completamente ligado. Dá para entender? Então, isso também é a resposta para o que nós vemos hoje. A gente às vezes reclama, nossa, o mundo está tão pervertido, está tão mal, o mundo está perdido. Por que o mundo está perdido? Porque há uma crise de fé no mundo. Há uma grande necessidade de evangelização, de conhecer mais Jesus. Eu não digo nem conhecer Jesus, de voltar para Deus. Todo o nosso trabalho aqui na internet, tudo aquilo que nós estamos nos esforçando para fazer é para resgatar a fé católica. Porque nós somos um país, uma nação católica. Nós nascemos cristãos, nascemos católicos, mas por muitos motivos, em determinado momento, nós começamos a decair da nossa fé, de modo vertiginoso, de modo a passos largos, de modo forte. E nós percebemos que a coisa já anda bastante adiantada. E nós somos chamados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, e eu convoco você também a me ajudar nesta batalha. Vamos levar o amor de Deus aos corações, restaurar a fé católica nos corações, e a começar pelo nosso, porque não é que nós somos santos, né? Nós precisamos primeiro aumentar a nossa fé. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós o amamos. Por isso nós queremos estudar o catecismo, para amar mais a Deus. Não é uma coisa intelectual, eu quero estudar para eu ficar bem inteligente e poder debater na escola, no trabalho. Não, não é isso. Tá? Pode até servir para isso, mas eu quero estudar o catecismo para amar mais Jesus. Eu quero aprender mais da palavra de Deus, da doutrina da igreja, para amar mais Jesus. Esse é o objetivo. Porque quanto mais eu conheço, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. Vamos lá, continuando o nosso estudo. A quarta coisa, então, primeira coisa, o credo, depois a oração, Pai Nosso, depois os 10 mandamentos, depois os sacramentos. Então, por que é que nós precisamos conhecer os sacramentos? O que é que nos ensina a doutrina dos sacramentos? Ela nos dá a conhecer a natureza e o bom uso dos meios que Jesus instituiu para perdoar-nos os pecados. Então, quais foram os meios que Jesus instituiu para a nossa salvação? São os sacramentos. Então, quais são e o que são e como utilizar bem os sacramentos, desses meios. Veja, tesouros que Deus nos deu, são pérolas que Deus nos deu, não sei nem como comparar. Meios para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. Então precisamos conhecer bem os sacramentos para usar bem, usufruir bem desses tesouros que Deus me deu. Então Deus instituiu para perdoar os nossos pecados e comunicar-nos a sua graça e infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Então Deus nos salva e nos santifica através dos sacramentos. Então os sacramentos são os sinais
eficazes da graça de Deus. E nós vamos aprofundar isso mais lá na frente. Por enquanto, eu queria dar só uma pincelada aqui para vocês. Então, por que hoje nós vamos nos deter na primeira parte, que é o credo, tá bom? Nós vamos começar a estudar hoje o credo. Então, por que nós chamamos o credo de símbolo dos apóstolos, esse credo que a gente conhece normalmente, a gente sabe decorado? Então, chama-se símbolo dos apóstolos porque é um compêndio das verdades de fé ensinadas pelos apóstolos. Então, a nossa fé é apostólica. Por isso nós somos a Igreja Católica Apostólica. Por que somos apostólica? Porque temos a mesma fé dos apóstolos. A primeira coisa por isso. Segundo, porque quem nos dirige, quem nos governa, são os sucessores dos apóstolos. Vocês já pararam para pensar nisso? Você que está me assistindo, você tem um bispo, sabia? Você mora numa cidade, você mora num bairro, você pertence a uma paróquia, frequenta uma paróquia e tem um pároco. E os padres, nós padres, somos unidos a um bispo, que é o seu bispo também. Pronto, de onde veio esse bispo? Esse bispo que você tem, ou o meu bispo também, todos os bispos do mundo, eles são sucessores dos apóstolos, de modo sacramental e também pela fé. Vou explicar. Quando os apóstolos estavam anunciando o evangelho, testemunhando a ressurreição de Cristo, eles fizeram sucessores. Esses sucessores, já desde o Novo Testamento, eles eram chamados de vigias, episcopos. Eram os guardas, os guardiões, em grego, episcopos, que vai dar a palavra episcopo, ou seja, bispo, traduzindo para o português. Então, por exemplo, São Paulo, ele ordenou um filho seu, um filho espiritual seu, bispo, chamado Timóteo. Então, a gente vai ter lá na Palavra de Deus, no Novo Testamento, a primeira e a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo era um bispo. Então, os apóstolos ordenaram homens para os sucederem, e estes, sucessivamente, foram ordenando outros homens para sucederem eles e para governarem porções do povo de Deus. De forma que, por uma linha ininterrupta, nós chegamos até o nosso bispo hoje. Então, todos os bispos do mundo, claro que não são só 12, porque cada um vai ordenando outros e outros vai crescendo. Então, nós temos milhares de bispos. Então, todos os bispos do mundo são sucessores dos apóstolos, porque se a gente for perguntar quem foi que ordenou o meu bispo? Foi o bispo fulano de tal. Quem foi que ordenou aquele bispo que ordenou o meu bispo? Foi outro bispo. E a gente vai voltando na história e vai chegar até um dos 12 apóstolos ou a São Paulo. Deu para entender? Padre, então tem como saber, como se a gente fizesse uma linha genealógica, a gente pode saber, talvez, quem foi o nosso antepassado de 200 anos atrás, 300 anos atrás. Mas talvez a gente não consiga chegar ao nome do nosso antepassado de 2000 anos atrás. Então, por quê? Porque não há registro disso. Então, no início e tudo, as coisas vão se perdendo com o passar dos séculos. Então, realmente, não tem como saber, se eu fizer a linha sucessória de ordenações, quem foi o apóstolo que ordenou um bispo, que ordenou outro, que até chegar ao meu bispo. Não tem como eu saber. Mas tem como eu saber com certeza absoluta que os nossos bispos são sucessores dos apóstolos. Padre, então, é por isso que a igreja é apostólica? Sim, mas também porque a fé dos apóstolos, ela foi transmitida de modo ininterrupto, de modo constante e de modo fiel até hoje. E sempre que há um ou outro que peca, que se desvia da fé, que comete um erro, que nós chamamos de heresia ou apostasia, a igreja reconhece e corrige esse erro. E foi isso que a igreja fez nos concílios. O que é um concílio? É a reunião dos bispos para resolver um assunto importante. Normalmente, a imensa maioria dos concílios são concílios para debelar heresias. Então, ou seja, resolver problemas. E a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, isso aqui é muito importante, nós temos a garantia da assistência do Espírito Santo. E quem foi que nos deu essa garantia? Jesus.
o Paráclito, o Espírito Santo, permanecerá convosco e ensinar-vos-á tudo o que eu vos disse. Ele recordará a vós tudo o que eu vos disse. Ou seja, o Espírito Santo está presente na igreja, iluminando a sua igreja e não deixando que a gente se desvie. Então, nós não temos uma garantia humana, nós não temos uma garantia de uma instituição ou de documentos. Nós temos a garantia divina. O próprio Deus nos falou, Jesus nos falou. E Deus não pode enganar-se nem enganar-nos. Deus é verdadeiro. Então, nós temos a sucessão apostólica pela ordenação sacerdotal e temos também a sucessão apostólica porque nós cremos naquilo que acreditavam os apóstolos. Essencialmente, tudo o que os apóstolos acreditavam é a mesma fé que nós temos hoje. Entendeu? Então, quando você na missa do domingo ou das solenidades, você lá na igreja, junto com o padre, você reza o creio, você está fazendo uma profissão de fé. É nisso que eu acredito. E isso é necessário para a minha salvação. Preste bem atenção. Não são verdades opcionais. Não são, tá bom, eu creio nisso, mas nisso aqui, Espírito Santo é Deus. A Igreja Católica, não, todas as igrejas são boas. Cuidado. Nós não podemos nos desviar disso. Essa é a nossa fé, onde nós recebemos de Deus o dom da fé e nós queremos viver e morrer com esta fé que recebemos dos apóstolos. Deu para entender? Então vamos lá, vamos continuar, porque este parêntese que eu abri aqui foi importante para você entender o que é o símbolo dos apóstolos e o que significa que nós somos uma igreja apostólica. Igreja una, santa, católica e apostólica. Expliquei o apostólica, né? Então, são 12 os artigos do credo, assim como são 12 os apóstolos, são 12 os artigos do credo. E eu vou ler aqui para você, artigo por artigo, para que você entenda e consiga separar direitinho cada um destes pontos. Depois nós vamos aprofundar em aulas separadas cada um dos 12 artigos, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro artigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, a primeira coisa que está no credo que nós devemos crer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós vamos aprofundar cada um desses artigos. Segundo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Quarto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quinto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia. Sexto, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Oitavo, creio no Espírito Santo. Nono, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Décimo, na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição da carne. E 12º, na vida eterna. Amém. Não precisa você saber separado cada um dos 12, né? Mas saber que são 12, esses 12 pontos que eu coloquei aqui. Então, o que é que quer dizer a palavra creio? A palavra creio quer dizer tenho por absolutamente verdadeiro tudo o que é contido nesses 12 artigos. Essa palavra creio, em latim credo, por isso a gente fala, vamos rezar o credo, porque em latim a palavra creio é credo. Começa credo in unum Deum, creio em um só Deus, né? Creio nestas verdades com maior firmeza do que se as visse com os meus próprios olhos. Então, como deve ser a minha fé? Eu creio nessas verdades com maior firmeza do que se eu as visse com os meus próprios olhos. Por quê? Por que eu tenho essa fé tão grande, essa fé que é mais concreta do que aquilo que eu estou vendo? Aqui eu estou vendo alguns catecismos, estou vendo aqui a minha câmera, os meus monitores, mas eu creio mais nos artigos de fé do que nisso que eu estou vendo e pegando. Por quê? Porque foi Deus quem revelou.
E Deus não pode mentir, Deus não pode enganar-se, Deus não pode errar e Deus não pode me enganar. Então, a garantia que eu tenho é muito mais profunda do que os meus olhos que estão vendo, do que minhas mãos que estão pegando. Quem me dá a garantia de que essas coisas são verdadeiras e que eu devo acreditar nelas é o próprio Deus, que me revelou todas essas coisas. E como é que Deus me revelou? Nós vamos falar sobre isso agora mesmo. Ele revelou através da Santa Igreja Católica. E por meio da Santa Igreja, as revela também a nós. Então, os artigos do Credo contêm todas as principais verdades que devemos crer acerca de Deus e de Jesus Cristo e da Igreja, sua esposa. Mas como é que Deus nos revelou isso? Como é que nós sabemos, né? Vamos lá. Quando é que começou a revelação de Deus? Olha, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos criou à sua imagem e semelhança, e o homem, pela sua inteligência, por causa da sua alma imortal, imagem e semelhança de Deus, ele pode intuir algumas coisas sobre Deus. Eu falei isso na aula passada. Ele pode chegar, pela sua própria razão, pela sua própria inteligência, ao conhecimento de que há um Deus, existe um Criador. Eu não me basto. E ele vê isso como? Ele vê isso olhando para as suas perfeições. Nossa, eu tenho tantos dons. Não fui eu que me criei no seio da minha mãe. Eu sou tão superior à criação. Eu percebo a criação. Eu percebo todas essas coisas. Não é possível que isso tenha vindo de um acaso. Existe um Criador. E ele vê sinais de Deus. Porém, o homem não consegue penetrar no mistério, na intimidade divina. Foi isso que nós falamos na aula passada. Então, Deus vai revelando a si mesmo. Então, a primeira revelação de Deus foi aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, Adão e Eva conheciam a Deus, eram íntimos de Deus. Depois do pecado original, que o homem foi expulso do paraíso e começou a viver aqui tendo a morte como castigo, tendo toda a nossa fraqueza humana como consequência do pecado original, Deus não abandonou a humanidade. Deus sempre quis resgatar a humanidade. Porém, Deus, que nos criou livres, quer como uma resposta livre. Então, Deus escolheu um povo, descendentes de um homem a quem ele se revelou. Esse homem chamava-se Abraão. Deus deu uma promessa a este homem, que a sua descendência geraria um grande povo. Só que esse homem já era velhinho e sua esposa era velhinha. Então foi um milagre. Então Abraão gerou um filho, mesmo na sua velhice, chamado Isaac. E depois, a história é muito bonita, a gente pode comentar isso depois, de Abraão, que gerou Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó, e depois esses filhos, descendentes de Abraão, geraram todo um povo que nós chamamos o povo de Israel. Quando este povo foi crescendo, Deus continuou se revelando a este povo. Já tinha se revelado a Abraão e continuou se revelando a este povo através de homens que ele inspirava de modo especial, que nós chamamos de profetas. E os profetas anunciavam uma coisa muito importante. Chegará um enviado de Deus. Chegará um ungido, um Cristo, um enviado, ou seja, um Messias. E ele nos anunciará, não só a nós, mas a todos os povos, a verdade sobre Deus. Então já não era mais um anúncio somente para os descendentes de Abraão, mas Deus revelaria a todos os povos da terra a sua natureza, quem ele era, a sua bondade, a sua paternidade. Aí Deus cumpriu a sua promessa enviando o seu único filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele mesmo, Deus se fez homem no seio da Virgem Maria. Então, a partir dali, da encarnação de Jesus, quando Jesus se faz homem, o Verbo divino, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faz homem, nasce como nós, de uma mulher santíssima, e ele anuncia o Evangelho,
ou seja, a boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia. Então ali Deus se revela totalmente. Então, onde é que começa a revelação de Deus? No Gênesis, Adão e Eva. Depois continua com Abraão. Depois continua com os profetas, que Deus vai enviando para mostrar o seu caminho, para corrigir os pecados do povo. Antes dos profetas nós temos Moisés, a quem Deus revela os 10 mandamentos, dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então Deus vai aos poucos mostrando quem ele é. Primeiro ele mostra que ele é pai. Primeiro ele mostra que ele é o Criador, onipotente. Depois ele revela a sua paternidade. Esse Deus Criador, onipotente, ele é diferente daquilo que a gente imagina, um Deus tirano, mas ele é um pai, ele nos ama, ele quer nos proteger, ele quer nos acolher, ele nos quer nos tratar como filhos. Mas é somente em Jesus Cristo que Deus revela totalmente quem ele é. E quem é Deus? Um só Deus. Na sua natureza divina, um só Deus, mas em 3 pessoas. Ele é Pai, o Criador, ele é o Filho Redentor e ele é o Espírito Santo Santificador. 3 pessoas realmente distintas, mas um só Deus, uma só natureza. Esse é o mistério da fé cristã, esse é o núcleo da fé católica. Nós acreditamos que existe um só Deus em 3 pessoas. Padre, como é isso? Não precisa a gente entender, porque não vai caber na nossa cabeça o mistério de Deus, porque se coubesse na nossa cabeça, a gente ia ser maior do que Deus. Uma coisa que cabe dentro da outra significa que ela é maior, né, do que o que está contido, não é isso? Então, não é possível a gente desvendar racionalmente, mas é muito possível nós crermos, né? A gente pode usar vários símbolos ou algumas coisas para tentar tirar um pouquinho da nossa dúvida. Mas veja, não é necessário que a gente entenda racionalmente. Na verdade, é impossível que a gente entenda racionalmente, que a gente possa explicar, mas que a gente possa acreditar, sim. Nós cremos. Um só Deus em 3 pessoas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é a revelação definitiva do Pai. Ele disse tudo. Não há mais nada a se dizer a respeito de Deus. Deus é aquilo que Jesus revelou. Então, as verdades da fé foram-nos transmitidas de modo pleno e acabado através de Jesus Cristo. Agora, atenção. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, ele disse que ele enviaria o Espírito Santo, que é a 3ª pessoa da Santíssima Trindade, para nos ensinar ou nos recordar tudo aquilo que ele nos disse. Significa que o Espírito Santo, como eu falei, ele vai assistindo a igreja, ele vai conduzindo a sua igreja, e a igreja vai aprofundando as verdades da fé em Jesus Cristo, tornando mais explícito as verdades daquilo que os apóstolos acreditavam. Nós vamos dando nomes, nós vamos tornando mais fáceis de entender e também mais profundas, de forma mais explicável aquilo que os apóstolos acreditavam. Por isso, queridos paroquianos virtuais, não façam esta observação que é muito comum entre os protestantes. Onde está na Bíblia tal coisa? Porque a Bíblia, ela é a fonte da revelação, mas não é a única. Nós temos a fé dos apóstolos. Não temos a fé de um livro, porque Deus não escreveu a Bíblia. Deus não mandou a Bíblia lá do céu. Quem escreveu a Bíblia foi a igreja. Que interessante. A igreja vem antes da Bíblia, porque foi a igreja que escreveu a Bíblia. Padre, a igreja católica foi o Papa e os bispos? Não, foram os apóstolos, os discípulos que escreveram a Bíblia. E eles eram a igreja de Cristo. Então foi a Santa Igreja que escreveu a Bíblia, e foi a Santa Igreja que definiu quais livros eram inspirados pelo Espírito Santo ou não. Então é a igreja quem vai determinar a palavra de Deus escrita. Porque vocês, não sei se vocês sabem, e devem imaginar, muitos livros foram escritos na época dos apóstolos e logo após os apóstolos morreram, tratando de Jesus, tratando de coisas da igreja. Alguns muito bons, inclusive, e muito antigos, como, por exemplo, Pastor de Hermas. Alguns que a gente usa para estudar até hoje.
Alguns evangelhos, como por exemplo o evangelho de Pedro, o evangelho de Tiago, talvez você nem saiba que existem esses evangelhos. Existem, mas a igreja determinou que esses evangelhos não são inspirados pelo Espírito Santo. E que aqueles outros livros, muito bons inclusive, não são inspirados pelo Espírito Santo. Alguns livros são fantasiosos, alguns falam mentira, e outros simplesmente não foram reconhecidos como inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, a igreja, ela é quem constrói a palavra de Deus. E ela é quem nos ensina e nos explica a palavra de Deus. Quais são os verdadeiros ensinamentos que nós devemos acreditar. Portanto, meus queridos paroquianos virtuais, não faço essa pergunta, onde está na Bíblia? Existe base bíblica? Sim, existe. Nós podemos olhar nas palavras de Jesus, ou nas atitudes de Jesus, ou nas atitudes dos apóstolos, resposta para tudo aquilo que nós acreditamos? Sim, com certeza. Nós podemos ter base bíblica e podemos olhar na Bíblia. Mas o Espírito Santo ele vai aprofundando esta fé, não modificando. Então não existe algo que nós acreditamos hoje que os apóstolos não acreditavam. Tá bom? Então não modificando, mas aprofundando e explicando melhor. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para não ficar muito voado. Os apóstolos acreditavam na Eucaristia? Claro, acreditavam e celebravam a Eucaristia. Jesus disse e eles nos transmitiram as palavras de Jesus. Isto é o meu corpo. Não significa, simboliza, mas isto é o meu corpo. Porém, os apóstolos falaram na Bíblia sobre a palavra transubstanciação? Não. Porque essa palavra, que é como nós acreditamos, que o pão e o vinho, ele é transubstanciado no corpo e sangue de Cristo. Então, essa é uma explicação profunda do milagre do pão e do vinho que se torna o corpo e sangue de Cristo. Nós usamos essa palavra, que é uma palavra de origem grega, para explicar filosoficamente e teologicamente o que é que acontece ali. Acontece a transubstanciação. Permanecem os acidentes e muda a substância. Bom, entendeu? Então, nós acreditamos na mesma coisa que os apóstolos. Os apóstolos acreditavam na Eucaristia, mas nós entendemos um pouquinho mais, explicamos, de uma forma um pouquinho mais profunda, um pouco mais filosófica, mais teológica, o que significa a mudança do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. E assim por diante. Para concluir, eu queria também falar sobre, e nós estamos já acabando, sobre aquelas revelações posteriores a Cristo. Existem revelações posteriores a Cristo, por exemplo, santa tal viu Jesus e Jesus disse tal e tal coisa. Nossa Senhora apareceu não sei aonde e disse tal e tal coisa. E aí, o senhor acabou de dizer, padre, que Jesus disse tudo, não tem mais nada para falar. Mas de vez em quando aparece uma mensagem de Nossa Senhora, uma mensagem de um santo. E aí, que história é essa? Vamos lá. Essas são chamadas revelações particulares. Então, a revelação com R maiúsculo é aquela de Jesus. É definitiva, acabou. Mas até hoje, e até o fim do mundo, existirão as revelações particulares. Ou seja, Deus pode falar ao meu coração e ao seu coração. Não fala? Então Deus pode me inspirar, Deus pode me tocar. E às vezes Deus pode mandar uma mensagem, uma orientação, uma exortação, que ele faz o que ele quer, para a sua igreja, para o seu povo. Qual é a diferença? A diferença primeiro é o seguinte, que nós não devemos acreditar em todas as revelações particulares. Fulano está vendo Nossa Senhora ali, lá na serra, não sei das quantas. Cicrano viu Jesus na oração e Jesus disse tal e tal coisa. Veja, as revelações privadas ou particulares, elas têm a ver com a pessoa e não com os outros. Começa daí. Então Deus pode falar para uma mística, para uma santa, algo para ela, para a vida dela, para a santidade dela. Primeiro ponto. Segundo ponto, estas revelações precisam ser aprovadas pela Santa Igreja, reconhecidas pela Santa Igreja, sobretudo e acima de tudo, quando elas se referem a uma mensagem não só para a pessoa, mas para fora, para a igreja, para outras pessoas. Então isso é muito importante. Então a igreja
Não acredita em tudo, em todo mundo que diz que vê Nossa Senhora, em todo mundo que diz que vê os santos, em todo mundo que diz que vê Jesus. Não é bem assim. Precisa haver uma investigação rigorosa e demorada para saber se aquilo ali realmente vem de Deus. Primeiro ponto. E nunca, jamais, em nenhuma hipótese, esta revelação pode contradizer a doutrina da igreja. Porque na hora que ela disser uma coisa diferente do que a igreja acredita, do que a igreja prega, esta revelação vem ou da cabeça da pessoa, que deve ser uma doida, uma lunática, um lunático, ou, pior ainda, uma inspiração demoníaca. Porque Deus não vai entrar em contradição. Deus não vai mentir, nem vai entrar em contradição. Então, se alguém aparecer, olha, Nossa Senhora aparece e está dizendo, está tudo errado, a igreja precisava fazer dessa forma, desta forma, e começar a corrigir os dogmas, corrigir a fé, não é bem assim. Ou Jesus aparece e diz, olha, você tem que fazer tal coisa, e só assim você vai se salvar. Cuidado. Não precisa você comungar, não precisa se confessar, se confesse comigo mesmo. Então, um bocado de maluquice desse tipo. Então, isso não vem de Deus. E vocês entenderam? As revelações privadas podem ser manifestações de Deus, com permissão de Deus. Deus envia sua mãe, Maria Santíssima, muitas e muitas vezes. Nossa Senhora, como mãe zelosa, continua a cuidar de nós. E algumas aparições, a igreja confirma, o próprio Deus confirma, com muitos milagres, que aquilo é Nossa Senhora. Talvez a mais forte, a mais linda, uma das que eu mais amo, é Nossa Senhora de Fátima. Como Deus mesmo confirmou com fortes milagres a aparição legítima da Virgem Maria àqueles 3 pastorinhos. E a mensagem, portanto, que Nossa Senhora de Fátima falou, é uma mensagem legítima vinda do céu para nós. E Nossa Senhora não disse nada contra a revelação divina e a doutrina cristã. E assim por diante, os santos privadamente podem ter visões de Jesus ou de Nossa Senhora, que revelam alguma graça que Deus quer nos dar de modo particular, por exemplo, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a medalha milagrosa, alguma graça que Deus quer dar de modo particular para a gente nesse tempo. E a igreja, prudentemente, vai analisar, vai perceber, muitas vezes passa muitos anos, até aprovar, até perceber, não, o que esta santa falou, o que esta pessoa falou é verdade, porque não está em contradição com a doutrina, e, além disso, ainda existem milagres de Deus comprovando aquela verdade de fé. Bom, isso é o conteúdo da nossa aula de hoje, então espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Mas eu tenho um recado, por favor, não saia ainda. Veja bem, todo esse nosso trabalho de evangelização, como eu falei no início, é para levar as pessoas a amarem mais Jesus. Levar você a aprofundar a sua fé a Jesus. Por isso eu te peço um favor, compartilhe esse vídeo, chame mais pessoas a participar da nossa aula, do nosso curso gratuito aqui na internet, aqui no YouTube. E também eu coloco também algumas vezes no Instagram, mas principalmente aqui no YouTube, tá bom? Então me ajude a evangelizar, compartilhando esse vídeo, deixando o seu joinha. E coloca aqui nos comentários a sua dúvida, isso vai ajudar muito a elaborar as próximas aulas e ajuda também o YouTube a divulgar o nosso trabalho. E se você quiser ser um benfeitor desta obra de evangelização, para que a gente possa, com mais qualidade, que a gente possa manter todo esse trabalho, nossa equipe, nossos aparelhos, enfim, tudo aquilo que faz parte desse trabalho. Se você quiser ser um benfeitor, eu convido você a clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Nós temos os nossos cursos de aprofundamento. Então, com apenas uma assinatura, você tem acesso a todos os nossos cursos de aprofundamento sobre castidade, sobre vida de santidade, sobre os 10 mandamentos, sobre escrúpulos de consciência, sobre confissão. Enfim, são vários cursos com muitas aulas de aprofundamento que você pode ganhar tornando-se benfeitor desta obra. Então, peço que você considere nos ajudar a evangelizar, tá bom? Então, Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.